Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está conectado com a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E você vai se sentir incrivelmente bem com a ministração da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que vai mudar aquelas áreas de sua vida no estado mental, emocional e espiritual que você tanto deseja transformações. Chegou o momento. Quero agora que você sente confortável. Deus vai dar o diagnóstico para a sua vida. Vou compartilhar agora a 7ª parte das mensagens da epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. A alegria triunfante em meio às provas e tribulações. Quero compartilhar com você vivendo sem medo do futuro. O que você está esperando? A transformação está a seu alcance. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Fique de olho na explicação, porquanto para mim o viver é Christos e o morrer é lucro. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Se você começar a fazer história com Deus, Deus vai fazer história com você. Quero que pense nesse sentido. O apóstolo São Paulo não tem apenas expectativa. O apóstolo São Paulo tem razões sobejas e convincentes, pois deseja glorificar a Jesus Cristo e Theos Soter, tanto pela vida quanto pela morte. Exatamente porque ele, Paulo, está pronto para morrer, é que está pronto para viver. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo explica porque tem a expectativa de glorificar a Jesus Cristo e Theos Soter na vida e na morte. Em primeiro lugar, a vida é Jesus Cristo e Theos Soter. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.
Porquanto para mim o viver é Christos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para aqueles que não creem em Deus, em Cristo Jesus, a vida sobre a terra é tudo o que existe. Então, é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo, como o dinheiro, a popularidade, o poder, o prazer e o prestígio. Agora pense mentalmente, caminhar com Jesus Cristo e Theos Soter e viver em seus valores é a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem, em sua vida que está ouvindo e conectado. Já parou para pensar nisso? O homem está em busca de sentido. Os filósofos apressados na busca pela verdade vasculham os densos volumes da história do pensamento humano, procurando encontrar o sentido último da existência humana. Os psicólogos mergulham no oceano dos sentimentos mais profundos da alma, desejando uma razão para a vida. Muitos tentam encontrar o sentido da vida no dinheiro, no prazer, no sucesso e no poder. Essa, porém, é uma busca inglória. É como buscar água em cisternas rotas. É como lavar uma rocha. É como lavrar uma rocha. Deus pôs a eternidade no coração do homem e as coisas temporais e terrenas não podem satisfazê-lo. Os grandes paladinos do cristianismo, o idoso e surrado apóstolo São Paulo, diz que Jesus Cristo é a razão da vida. Para o apóstolo São Paulo, Christos marcava o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a recompensa da sua vida. Quero que você se lembre disso. Em segundo lugar, a morte é lucro e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. A morte para o cristão não é o final da linha. A morte para o cristão não é a cessação da existência. A morte para o cristão não é um fracasso nem uma derrota. Para o cristão, a morte é lucro. E isso por algumas razões. Quer saber quais? Se prepare e fica conectado. A morte para o cristão é lucro, é o descanso das fadigas. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados Macários, os mortos, necros, que desde agora
morrem no Kyrios. Sim, diz o pneuma, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. A vida está crivada de muito sofrimento. Aqui neste mundo hostil, há choro e dor. Aqui nesse mundo hostil, há vales sombrios e trabalhos extenuantes. Contudo, a morte para o cristão é o descanso das fadigas. Você sabia? A morte para o cristão é lucro. Morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória celeste. A Bíblia diz: e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos os pneuma, dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 23. A morte para o cristão não é decadência, mas aperfeiçoamento para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém celeste. Você sabia? A morte para o cristão é lucro. Morrer é ir para o seio de Abraão, conforme Lucas 16, 22. Quando um cristão morre, seu corpo desce ao pó, mas o seu pneuma volta para Deus. Morrer é ir para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Jesus Christos Ios Theos Soter disse ao ladrão arrependido na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A Bíblia diz: eu acredito. A morte para o cristão é lucro. A morte de um justo é algo belo aos olhos de Theos. A Bíblia diz em Salmos 116, 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pense mentalmente no momento que Jesus Cristo Ios Theos Soter venceu a morte. Ele tirou o seu aguilhão e triunfou sobre ela. A morte não mais nos separa de Deus. Agora, a morte dos santos, a morte dos cristãos, é preciosa a Deus. Por ela, a morte, entramos na alegria do Senhor. A Bíblia diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pater, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. A Bíblia diz: eu acredito. O que você está esperando? Entregue sua alma para Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador. Fique agora de olho na tensão. O apóstolo São Paulo está vivendo uma grande, mega tensão. Ele, Paulo, está decidido entre a vida e a morte. Está dividido entre a vida e a morte. O que escolher? O que é melhor? O apóstolo São Paulo coloca na balança essa tensão e percebe que tanto a vida quanto a morte são desejáveis. Entretanto, o apóstolo São Paulo tem uma preferência pela morte, embora aliste razões para continuar vivendo. Se sente preparado para ouvir? Em primeiro lugar, o desejo semelhante de viver e morrer. Filipenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, ora, de um e outro lado. Estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Coloque a Bíblia em sua mente. Todos os cristãos vivem esse conflito e essa tensão. Nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20. Nosso nome está escrito no livro da vida. Filipenses 4:2. A morte para o cristão é lucro. Filipenses 1:21. No entanto, ainda temos um trabalho a fazer aqui para Jesus Cristo e os Theos Soter, neste mundo hostil. Filipenses 1:22. Os cristãos estão no mundo como embaixadores de Jesus Cristo e os Theos Soter. Os cristãos estão no mundo como ministros da reconciliação e ainda mais como cooperadores de Deus. Andar com Deus e fazer a sua obra é a razão de ainda continuarmos neste mundo hostil. Pense mentalmente. Os cristãos não fogem da vida, nem temem a morte. O cristão abraça a vida e a morte com o mesmo entusiasmo. Na vida, Jesus Cristo e os Theos Soter está conosco. Na morte, o cristão está com Jesus Cristo e os Theos Soter. Na vida, o cristão realiza a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Na morte, o cristão desfruta a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e Jesus Cristo e os Theos Soter.
Guarde isso em sua mente. Agora, permaneça conectado. Fique de olho na tensão. O apóstolo São Paulo está vivendo uma mega tensão. Paulo, está dividido entre a vida e a morte. O que escolher? O que é melhor? O apóstolo São Paulo coloca na balança essa tensão e percebe que tanto a vida quanto a morte são desejáveis. Entretanto, Paulo tem uma preferência pela morte, embora aliste razões para continuar vivendo. Ouça agora a segunda. Em segundo lugar, a preferência da morte. Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Coloque a Bíblia em sua mente, você vai gostar. O apóstolo São Paulo, após afirmar que morrer é lucro, agora afirma que ele prefere a morte à vida. No versículo 23 de Filipenses, capítulo 1, Paulo nos fala de 3 aspectos importantes da morte do cristão. Primeiro, a natureza da morte. O apóstolo São Paulo fala da morte com uma partida. Essa palavra partir não deve ser interpretada como um anseio por imortalidade, a qual os gregos procuravam atingir mediante o derramamento do corpo físico, permitindo assim que o espírito escapasse de sua prisão. A metáfora do verbo partir, analio, poderia ter sido empregada da terminologia militar. Retirar-se do campo, ou da linguagem náutica, libertar o barco de suas amarras. O pano de fundo geral mais imediato não é o debate filosófico grego a respeito da imortalidade da alma, que procurava libertar-se do corpo na hora da morte, mas a esperança de união mais íntima com Jesus Cristo e os Theos Soter. Essa palavra grega, analion, é muito sugestiva. Ela tem um rico significado. Primeiro, ela significa ficar livre de um fardo. Esse era um termo usado pelos agricultores em referência ao ato de remover o jugo dos bois. O apóstolo São Paulo havia levado o jugo de Jesus Cristo e os Theos Soter, que era suave, Mateus 11, 28-30, e ainda mais carregou inúmeros fardos em seu ministério. Partir e estar com Jesus Cristo e os Theos Soter significa colocar de lado todos os fardos, pois o seu trabalho nesse mundo
estaria consumado. A morte para o cristão é o alívio de toda fadiga. A morte para o cristão é descanso. A morte para o cristão é entrar na posse do reino e na alegria de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Segundo lugar, a morte significa levantar um acampamento. A ideia central aqui é de desatar as cordas da tenda, remover as estacas e prosseguir a marcha. A morte para o cristão é colocar-se em marcha. Cada dia dessa marcha é uma jornada que nos aproxima mais do nosso lar, a pátria celeste. Até que, enfim, se levantará pela última vez o acampamento neste mundo e se transferirá para a residência permanente na glória celeste com Jesus Cristo e os Theos Soter. Louvado seja Deus. A tenda em que vivemos é desarmada pela morte. A morte para o cristão é uma mudança de endereço. No momento que a morte atinge o cristão, deixamos uma tenda frágil e mudamos para uma casa feita não por mãos eterna no céu. No momento que a morte atinge o cristão, deixamos um corpo de humilhação e nos revestimos de um corpo de glória. No momento que a morte atinge o cristão, deixamos este mundo onde passamos por aflição e entramos na casa do Pai, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Quero que se lembre disso. Terceiro lugar, a morte significa desatar as amarras do barco, levantar a âncora e lançar-se ao mar. Morrer para o cristão é empreender essa viagem para o porto eterno e para Deus. A morte para o cristão é uma viagem rumo à eternidade com Jesus Cristo e os Theos Soter. A morte para o cristão é uma jornada para a casa do Pai. A morte para o cristão é uma jornada para o paraíso, para o seio de Abraão, para a Jerusalém celeste. Guarde isso em sua mente. Fique de olho na tensão. Em primeiro lugar, Paulo tinha o desejo semelhante de viver e morrer. Em segundo lugar, Paulo tem a preferência da morte. E agora, em terceiro lugar, a bênção da morte. O apóstolo São Paulo diz que morrer é partir para estar não no purgatório, nem no túmulo, ou em sucessivas reencarnações, mas estar com Jesus Cristo e os Theos Soter. Morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morrer para o cristão não é partir para o além, mas partir para estar
com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na pátria celeste. A morte não é uma viagem rumo às trevas para o cristão. A morte não é uma viagem ao desconhecido para o cristão. A morte não é uma viagem ao tormento ou à solidão para o cristão. A morte para o cristão é uma partida para estar com Jesus Cristo Zios Theos Soter, para se ter íntima, perfeita e eterna comunhão com Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Guarde isso em sua alma, em sua mente, em seu coração. Em quarto lugar, ouça agora, a superioridade da morte. O apóstolo São Paulo diz: está com Cristo o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. O advérbio triplo, em grego, literalmente, antes, muito melhor, significa sem comparação, o melhor. Isto é um superlativo ou super enfático. A pátria celeste é incrivelmente melhor. A glorificação é incrivelmente melhor. Estar com Jesus Cristo Zios Theos Soter, com corpo de glória, é incrivelmente melhor. Ver a Jesus Cristo Zios Theos Soter glorificado e desfrutar a sua companhia eternamente é melhor. Estar na casa do Pai, onde não há mais dor, nem lágrimas, nem luto, é incrivelmente melhor. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, o motivo para continuar vivendo. Filipenses 1:24. Mas, por vossa causa, é necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Filipenses capítulo 1, versículo 25. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Paulo não tem medo da morte e até deseja a morte, porque morrer é partir para estar com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas, por causa dos cristãos, é mais necessário permanecer vivendo. O motivo da sua necessidade de permanecer vivo, para Paulo, é o progresso e deleite na fé de seus filhos espirituais, os filipenses. O apóstolo São Paulo tem a convicção de que ficará e permanecerá. Ele, o apóstolo São Paulo, usa aqui um jogo de palavras. Fica conectado para ouvir. Palavra, ficarei, menou, que significa permanecer com. Agora a palavra permanecerei, sumparamenon, significa aguardar ao lado de uma pessoa,
estando pronto para ajudá-lo em todo momento. O apóstolo São Paulo deseja viver não para si mesmo, mas para seus irmãos, os cristãos filipenses. O cristão ama a vida sem ter medo da morte. O cristão é cidadão de dois mundos. Ao mesmo tempo que luta para a implantação do reino de Jesus Cristo Zios Theosote neste mundo, sabe que sua pátria está no céu. Pensar somente na terra, neste mundo, sem voltar-se para a pátria celeste, produz uma geração racionalista e estéril. Pensar somente na pátria celeste, sem comprometer-se com a agenda de Deus neste mundo, produziu um bando de cristãos místicos, vazios e inconsequentes. Já parou para pensar nisso? Ouça e pense mentalmente na exortação. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Filipenses 1, 27. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, e isto da parte de Theos. Filipenses 1, 28. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Filipenses 1, 29. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Filipenses capítulo 1, versículo 30. A seção que compreende Filipenses capítulo 1, versículo 27 a 30, que acabei de ler, é rica em termos militares. Estais firmes, estécon, resolutos, como soldados plantados em seus postos, lutando juntos. Associa-se com companhia militar em batalha ou com arena onde os gladiadores lutavam em combate de vida e morte pelos adversários, humanos ou demoníacos, pois tende o mesmo combate. Gostou desse esclarecimento? Vou resumir agora. Coerência. Filipenses 1, 27. Parte A. Cooperação. Filipenses 1, 27. Parte B. E confiança. Filipenses 1, 28 a 30. A maior arma contra o inimigo de nossas almas é uma vida piedosa, coerente e digna. No entanto, a Igreja de Jesus Cristo, Hios Theos Soter, é mais do que a vida particular de cada um de seus membros.
A Igreja de Jesus Cristo Zios Theosote é uma equipe, não equipe. A Igreja de Jesus Cristo Zios Theosote é um time que precisa trabalhar unido. Contudo, não basta ser membro da igreja e estarem juntos, online ou presencial. Precisamos ter confiança na Santa Palavra de Deus, a Bíblia, e não viver assustados diante do sofrimento, perseguição, tribulação ou provas na vida cristã. Agora, fique atento na necessidade de viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelium. Filipenses 1:27. A teologia precisa produzir vida. Teologia, theos, logos. Estudo de Deus. A doutrina precisa desembocar na ética. Aqui é o Evangelho que estabelece a norma ética. Os cristãos em Filipos deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja quanto fora, no mundo. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter. A vida do cristão é o quinto evangelho, a página da Bíblia que o homem ou o povo mais lê. Você sabia? Precisamos viver de modo digno do Evangelho para não sermos causa de tropeço para os fracos. Precisamos viver de modo digno do Evangelho para não baratearmos o Evangelho que abraçamos. Precisamos viver de modo digno do Evangelho para ganharmos outros com nosso testemunho. Quero que se lembre disso. A palavra usada pelo apóstolo São Paulo aqui é muito sugestiva. A ordem vivei, politeuma, significa ser cidadão. Paulo escrevia de Roma, o centro do Império Romano. Foi o fato de ser cidadão romano que o conduziu à capital do Império. Filipos era uma colônia romana, uma espécie de miniatura de Roma. Nas colônias romanas, os cidadãos jamais esqueciam que eram romanos. Falavam o latim, usavam vestimentas latinas, davam a seus magistrados os títulos latinos. Desse modo, o apóstolo São Paulo está dizendo aos cristãos em Filipos que assim como eles valorizavam a cidadania romana, deveriam valorizar e ainda mais a honrada posição que ocupam como cidadãos do céu, a pátria celeste em Jesus Cristo Zios Theosote, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Você precisa entender a necessidade de unidade no trabalho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça o tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, pneuma,
como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1:27. A igreja em Filipos estava sendo atacada numa área vital, a quebra da comunhão eclesiástica. Seus membros estavam fazendo a obra de Deus, mas divididos. O apóstolo São Paulo os exorta a estarem firmes em um só pneuma, espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Preste bastante atenção. A unidade da igreja deve ser expressa em várias áreas. Unidade de coração e de mente. Isso fala de afeições, de como nos sentimos diante das pessoas e reagimos a elas. Isso fala acerca das coisas que realmente são importantes para nós. A unidade da igreja deve ser expressa em várias áreas. Segunda, unidade no trabalho. Precisamos lutar juntos pela fé evangélica. A igreja não é apenas um amontoado de gente vivendo num parque de diversão. A igreja é um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. O apóstolo São Paulo diz que os cristãos precisam trabalhar como atletas de um time, todos com a mente focada no mesmo foco ou no mesmo alvo, que é o avanço do Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote. Ouça agora a unidade na fé. A igreja precisa ter unidade doutrinária. Precisamos lutar, não por modismos, doutrina de homens, mas pela fé evangélica, o Evangelho de Jesus Cristo e os Theosote. Fora da verdade da palavra de Deus, não há unidade. Muitos cristãos fraquejam, ensarilham as armas e fogem do combate na hora da tribulação, perseguição ou provas. Outros cristãos se distanciam na hora da tribulação, provações, mas e também dos irmãos e da obra de Deus, e rompem a comunhão fraternal, infelizmente. Agora, o apóstolo São Paulo os exorta: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, Evangelion. Filipenses 1:27. Quero que você sinta a necessidade de coragem em meio à perseguição. A igreja em Filipos estava enfrentando uma ameaça interna, a quebra da comunhão, e uma ameaça externa, a perseguição. O apóstolo São Paulo os exorta a trabalharem unidos e ainda mais a enfrentarem os adversários sem temor, sabendo que o padecimento por Jesus Cristo e os Theosote é uma graça, pois até mesmo a perseguição à igreja vem da parte de Deus. É bem verdade que somente pela fé, que vem pela graça, pode o sofrimento ser considerado um privilégio. A expressão
e que em nada estáis intimados. Contém o verbo expressivo que sugere o tropel de cavalos assustados. O apóstolo São Paulo tem certeza de que seus amigos, os cristãos, não explodirão em desordem sob a pressão da perseguição. O apóstolo São Paulo diz ainda à igreja que, embora separados geograficamente, estão alistados na mesma batalha. Filipenses capítulo 1, versículo 30. Os planos de Deus incluem o sofrimento das igrejas, visto que a natureza da vocação cristã recebeu o seu modelo do próprio Senhor encarnado, Jesus Cristo Theosote, que sofreu e foi humilhado até a morte e morte de cruz. A vida da igreja deriva daquele que exemplificou o padrão do morrer para viver. Dessa forma, não há absolutamente nada incoerente nem inconsistente no destino dos cristãos como comunidade perseguida, inserida em um mundo hostil. Enquanto muitos pregam que a glória é a insígnia de todo cristão, o apóstolo São Paulo afirma que a marca distintiva dos cristãos é a cruz. O sofrimento por causa do Evangelho de Jesus Cristo Theosote não é acidental, mas um alto privilégio, nada menos do que um dom da graça de Deus. A Bíblia diz: porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Como se sente ao ouvir tudo isso? Já entregou sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto você respira o ar da graça de Deus.